Bom dia a todos, senhores conselheiros, conselheiras, representantes das partes, secretário-geral, secretária de Câmara e a todos que nos acompanham pelo YouTube. Estando no horário regimental, declaro aberta a presente sessão. Em apreciação, item 6 da pauta, recurso do contribuinte para o Conselho Superior número 218/25, sujeito passivo Raiz Brasil S.A., relatora Virgínia Pereira de Menezes, representante do sujeito passivo, Dr. André Menon, representante fazendário, Dr. Eli José da Silva. Estando em condições, solicito ser feito o relatório, por gentileza. Agradeço a palavra, senhor presidente, desejo-lhe um bom dia, estendo os meus cumprimentos a todos que participam dessa sessão, em especial o doutor André Menon, que representa o sujeito passivo, representante da Fazenda Pública, doutor Eli, secretário-geral, secretária do Conselho, todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Bom, nesse processo, o lançamento refere-se a alegação de que o sujeito passivo omitiu o registro de documento fiscal na escrituração fiscal digital FD, sem omissão de ICMS, conforme relatórios e documentos que foram anexados aos autos. Então, ficou sujeito ao pagamento de multa formal no valor de R$ 14.436.412,03. Foram apontados os dispositivos legais infringidos e a penalidade prevista no artigo 71A maiúsculo, inciso 4, a linha A, item 1, parágrafo 3º da Lei 11.651 de 91. Devidamente intimado, o sujeito passivo compareceu em primeira instância para relatar que trabalha com industrialização e comércio atacadista de especiarias, molhos, temperos e condimentos e realiza um volume de operações que os estabelecimentos industriais realizam a remessa de produtos fabricados para o depósito fechado, contendo nas notas fiscais a natureza das operações e a consignação da não incidência do ICMS, pois não ocorre circulação de mercadoria. Alegou que em procedimento interno foi identificado que em um determinado período não houve emissão e registro de um diminuto número de notas fiscais de remessa e retorno de mercadorias para o depósito fechado, envolvendo operações de remessa física e retorno simbólico de mercadorias produzidas pelo estabelecimento industrial da impugnante, que se encontravam armazenadas em seu depósito fechado, e que foram vendidas e remetidas diretamente aos adquirentes, ressaltando que em um momento houve falta de emissão de notas fiscais do estabelecimento fabril para os clientes, operações com incidência de ICMS, e não houve nenhum desacerto quanto ao controle de estoque dos referidos estabelecimentos que pudessem ensejar a falta de recolhimento do imposto. Com isso, em 10/11/2020, apresentou denúncia espontânea, o processo final 5498, informando a ausência de emissão de retorno simbólico de algumas mercadorias para seus estabelecimentos industriais, com a finalidade de promover sua regularização e afastar eventual imposição de penalidade, a qual não foi acolhida pela GEAT. Ao ser apresentado o pedido de reconsideração, ainda assim foi mantida a decisão. Apontou que o auto de infração é nulo, uma vez que houve apresentação de denúncia espontânea, além de haver erro de direito na aplicação da multa regulamentar, pois a penalidade de 12% sobre o valor da operação prevista no artigo 71A maiúsculo da Lei 11.651 de 91 negou vigência ao parágrafo terceiro, porquanto não seria aplicável à linha B do parágrafo terceiro, pois entende que a fiscalização possui ciência do valor de todos os produtos objetos da autuação, e o único limitador para a aplicação da multa seria a alíquota prevista para a operação. No mérito, alegou a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa, pois as operações não estavam sujeitas à incidência do ICMS, e a infração não resultou na falta de pagamento do imposto, além de um mesmo equívoco resultar em dois autos de infração semelhantes, com aplicação de diferentes multas regulamentares de 12% e 25%, devendo ocorrer o seu cancelamento. Aduziu também que a multa de 12% é excessiva e de caráter confiscatório, por se tratar de multa análoga, devendo ser cancelada ou reduzida, acrescentando que a carga tributária média que a impugnante está sujeita é de 5%, considerando a utilização do benefício do fomentar, devendo ser cancelada ou limitada a taxa Selic. Finalizou requerendo o cancelamento do auto, que fossem acolhidos argumentos relativos ao excesso de cobrança de multa e de juros de mora, ou que fosse realizado diligência para apuração dos fatos. Foi proferida a sentença 2367/2022, em que o julgador de primeira instância não acolheu nenhuma nulidade e não entendeu ser necessária a realização de diligências. Julgou procedente o lançamento, condenou o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário exigido no inicial e apontou que deveria ser observada a súmula 009 do CAT.
Devidamente intimado, o sujeito passivo retornou aos autos para apresentação de recurso voluntário, reafirmou todo o exposto em instância anterior, argumentando haver a nulidade da sentença, uma vez que não houve a devida apreciação dos argumentos suscitados. Finalizou reiterando os pedidos apresentados na inicial, acrescentando o requerimento de que seja declarada a nulidade da sentença anterior e sendo proferido um novo julgamento. O recorrente juntou aos autos as folhas 420 a 439 memoriais, onde reitera todos os argumentos e pedidos. A segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença arguida pela autuada por cerceamento do direito de defesa, por unanimidade de votos, se rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica arguidas pela autuada, sendo a primeira por insegurança na determinação da infração e a segunda por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conheceu do recurso, deu-lhe parcial provimento e julgou parcialmente procedente o auto de infração, aplicando o parágrafo 6º do artigo 71A do Código Tributário Estadual. Por fim, por unanimidade de votos, acolheu o pedido do sujeito passivo para utilizar o índice da taxa Selic nos termos da súmula 009 do CAT. O representante fazendário, por meio de despacho 263 de 2024, manifestou a concordância com a decisão proferida pela Câmara Julgadora, regularmente intimado para efetuar o pagamento do montante exigido ou apresentar recurso, o sujeito passivo compareceu aos autos e apresentou a peça recursal de folhas 468 a 469. Em síntese, após contextualizar os fatos e descrever a suposta irregularidade fiscal, alegou novamente que apresentou denúncia espontânea, buscando a regularização das omissões fiscais identificadas, e o pedido foi indeferido pela Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado. Aduziu que apresentou o pedido de reconsideração, demonstrando que a negativa contraria pareceres, contraria precedentes administrativos da própria Secretaria. Citou dois pareceres, 209 de 2016 e 361 de 2016, que reconhece a possibilidade de regularização de obrigações acessórias por meio da emissão e escriturações temporâneas de notas fiscais. Pediu a nulidade do acórdão cameral por entender que não foram analisados integralmente os argumentos da recorrente, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. E que a decisão desconsiderou a legalidade da denúncia espontânea, contrariando o artigo 138 do CTN, o artigo 484 do Decreto 4.852 de 97 e o entendimento do próprio CAD, conforme diversos acórdãos paradigmas citados. Argumentou que a penalidade é desproporcional e desconsiderar a ausência de CMS devido na operação, contrariando o artigo 71A, parágrafo 6º, que determina a redução da multa em situações como a dos autos e que ainda a multa possui caráter confiscatório, vedado pela Constituição Federal e por precedentes do STF. Ao final, a recorrente requeriu em seu recurso a nulidade do acórdão recorrido diante da ausência de fundamentos, né, de análise dos fundamentos suscitados pela recorrente, com retorno dos autos à segunda Câmara para nova análise, considerando todos os argumentos apresentados, nulidade da infração em virtude da apresentação válida da denúncia espontânea, improcedência do auto de infração diante da apresentação prévia de denúncia espontânea, cancelamento de multa aplicada nos termos do disposto nos parágrafo do artigo 71A da lei, parágrafo 6º, juntou memoriais às folhas 509 e 516, reiterando seus argumentos e pedidos. Foi feita uma diligência neste conselho, né? Nós decidimos pela conversão dos autos em diligência e foi determinado que a gerência de preparo processual intimasse novamente o sujeito passivo, em observância à decisão que foi zarada no acórdão cameral e com a anuência da Fazenda Pública, pois o valor naquela época, né, da intimação, ele estava o valor total, não havia sido considerada a aplicação do parágrafo 6º, que é a forma privilegiada. Então, novamente, foi pedido, né, para a gerência de preparo intimação do sujeito passivo. Em 16 de nove de 2024, em cumprimento à intimação determinada por este Conselho, a recorrente apresentou o recurso ao Conselho Superior, às folhas 525 e 556, reiterando todos os argumentos expedidos anteriormente formulados. Nos termos do artigo 63A da Lei 16, combinado com 63C da Lei 16.469, com o artigo 7º, inciso 2 da Portaria 352 do Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado, a coordenação de representação da Procuradoria junto ao CAD também foi intimada a manifestar-se no presente processo. Em 27 do 9, compareceu aos autos para, em síntese, manifestar ciência do acórdão cameral, informar que não pretende recorrer da decisão
da decisão proferida e solicitar uma nova intimação após as contratações recursais. É este o relatório, senhor presidente, demais conselheiros, e já agora eu faço a minha arguição de ofício de inadmissibilidade do recurso apresentado pelo sujeito passivo quanto às matérias, as preliminares, e quanto à matéria de mérito, incluindo aí também a questão da multa, né, a multa, o cancelamento da multa, em razão de todas as decisões terem sido proferidas por unanimidade na Câmara e o sujeito passivo não traz a quebra dos requisitos de admissibilidade previstos no inciso 2 do artigo 41 da Lei 16.469 de 2009. Então, já faço já a arguição de inadmissibilidade para manifestação das partes. Agradeço. Obrigado, doutora Virgínia. Passa a palavra ao doutor André Menon pelo prazo de 10 minutos, por gentileza. Bom dia, doutores. Vou pedir só licença para fazer a apresentação aqui de um arrazoado. Como bem relatado, trata-se de dois autos de infração, na verdade, um de relatoria da doutora Virgínia e um de relatoria do doutor Adonídio, que tratam de operações de remessa e retorno de mercadorias para armazém geral. Desculpa, para depósito fechado. Nessa, nessa operação, a, a recorrente aqui, ela foi autuada por não registro de determinadas operações de remessa e de retorno de depósito fechado, mas ficou expressamente consignado no auto de infração que não houve qualquer ausência de recolhimento de ICMS na operação. Ponto importante é que essa autuação ela foi instrumentalizada, né, após a apresentação de denúncia espontânea. Então, esse é um ponto extremamente relevante para essa nossa discussão. Então, em 2020, a gente teve a apresentação de denúncia espontânea, exatamente para informar essa administração pública acerca da ausência de registro de algumas notas fiscais de remessa e retorno de depósito fechado. Não houve recolhimento da denúncia espontânea em 2021, pretensamente porque o Estado de Goiás entende pela impossibilidade de denúncia espontânea de obrigação acessória, porque não daria para ser regularizada. Eh, Ainda em 2021, no mês 7 de 2021, nós apresentamos pedido de reconsideração e, na sequência, houve a lavratura de todos os autos de infração que nós estamos discutindo, esses dois e mais outros quatro, relacionados especificamente a essas operações. Apresentamos impugnação administrativa, a decisão foi de improcedência da impugnação, apresentamos recurso voluntário. Depois do nosso recurso voluntário, nós apresentamos novas denúncias espontâneas e nós apresentamos um pedido de consulta junto à Superintendência de Política Tributária do Estado de Economia do Estado de Goiás, que confirmou a possibilidade de denúncia espontânea e logo na sequência vieram os acordos de procedência parcial dos recursos voluntários. Então, é importante que fique claro aqui que a razão de toda essa discussão foram apresentações de denúncia espontânea, que pretensamente não foram aceitos em razão de o Estado entender que não era possível a apresentação de denúncia espontânea, de obrigação acessória, mas agora aqui, né, no despacho 873, foi entendido que poderia sim haver denúncia espontânea de obrigação acessória. Nós estamos falando de diversos autos de infração lavrados com valores extremamente altos, né? O auto de infração aqui discutido tem um valor histórico que beira 20 milhões de reais, fora o outro auto de infração, o de final 0047, que tem ali em torno de 1 milhão de reais. Os argumentos que nós apresentamos foram nulidades do auto de infração em razão de prévia denúncia espontânea, desrespeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porque não nos foi oportunizada uma discussão durante a fase de fiscalização, né? Ilegitimidade e desproporcionalidade da multa em razão do parágrafo 6º do artigo 71A, esse argumento foi aceito no recurso voluntário. Ilegalidade da incidência de correção monetária, ilegalidade da atualização da multa de mora um indexador acima da Selic. Esse argumento também foi aceito pela segunda Câmara Julgadora deste egrégio CAT. Qual é o ponto que nós gostaríamos de discutir aqui nesse recurso? Primeiro, que houve efetivamente uma ausência de análise dos fundamentos apresentados. Isso fica claro em razão da decisão recorrida não trazer qualquer argumentação ou trazer uma argumentação extremamente simplória com relação aos temas de ausência de proporcionalidade e razoabilidade da aplicação da multa, que, como constou aqui do relatório da doutora Virgínia,
lavrada no percentual de 12%, num cenário que, caso houvesse uma operação de venda, a gente estaria falando de um percentual de 5%, em razão do benefício do fomentar. Então, a multa autuada supera em muito 100% do valor do ICMS que seria devido nessa operação, e do caráter confiscatório aqui dessa multa também. A gente trouxe aqui alguns paradigmas para serem analisados, para confrontar o dissídio jurisprudencial existente aqui com relação a essa matéria. Trouxemos o acórdão relacionado ao processo final 473, que deixa claro que a decisão deve conter uma análise de todos os fundamentos de fato e de direito. Trouxemos o acórdão final 0075, da mesma forma, deixa claro que não foram que deve ser declarada nulidade em razão de não apreciação de todas as razões oferecidas pelo sujeito passivo. E, igualmente, o acórdão pro final 2022 e final 7377. Então, considerando o dissídio jurisprudencial, a gente pede que haja o recebimento aqui do nosso recurso e o provimento. Outro argumento, e é o principal aqui, é a questão da apresentação de denúncia espontânea. A gente trouxe aqui diversos acórdãos paradigmas que deixam claro que é possível a apresentação de denúncia espontânea, inclusive de obrigação acessória. O acórdão aqui, o sexto acórdão paradigma, relacionado ao processo final 1688, ele trata especificamente de um processo de obrigação acessória, no qual foi afastada aqui a responsabilidade em razão da apresentação de denúncia espontânea. Cita claro que o entendimento deste tribunal é pela possibilidade de apresentação de denúncia espontânea, mesmo no caso de obrigação acessória, e que isso deve afastar a lavratura do auto de infração, fica claro a ilegalidade da presente autuação fiscal que decorreu de uma denúncia espontânea. Então, note, nós tivemos a denúncia espontânea embasada em pareceres de 2016, que foram pareceres relacionados a descumprimento de obrigação acessória. A nossa denúncia não foi aceita, motivou a lavratura de auto de infração, mas esse tribunal entende pela possibilidade de denúncia espontânea de obrigação acessória, e não fosse apenas isso, posteriormente ao nosso recurso voluntário, nós apresentamos novas denúncias espontâneas e apresentamos uma consulta formal à Superintendência de Política Tributária da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, que respondeu pela possibilidade dessa denúncia espontânea, confirmou a possibilidade de apresentação de denúncia espontânea. Então, considerando novamente aqui o dissídio jurisprudencial, considerando a ilegalidade aqui em razão do artigo 169 da Lei 11.651 e mesmo as próprias disposições do CTN, né, que deixam claro ali que a denúncia espontânea deve afastar a lavratura de auto de infração, a gente pede que também com relação a esse ponto seja recebido o nosso recurso e provido, por fim de cancelar a denúncia, a lavratura desses autos de infração. E por fim, a gente trouxe aqui também uma questão relacionada ao erro na aplicação da multa, porque, como relatado, foi dado procedência à redução da multa de 50% em razão do 71A, parágrafo 6º. Só que o 71A, parágrafo 3º, a linha B, deixa claro que a multa deve ser lavrada considerando o valor de operação. Nesse caso, se eu não tenho o valor de operação exatamente porque o auto de infração já consignou que não há o que se falar em ausência de recolhimento de ICMS, eu não deveria, então, ter uma multa aqui passível, uma multa regulamentar passível de cobrança. Nós trouxemos também aqui três precedentes relacionados a essa matéria, e a ideia, então, é que haja também, com relação a esse argumento, né, a recepção do nosso recurso e o julgamento favorável. É, Esses são os pontos da recorrente, estou à disposição caso tenham alguma dúvida. Obrigado. Obrigado, doutor André. Eu passo a palavra ao doutor Eli pelo prazo de 10 minutos. Pois bem, obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Cumprimento. Em seu nome, cumprimento a conselheira e os conselheiros presentes nessa sessão do segundo Conselho Superior, desse Conselho Administrativo Tributário. Cumprimento o doutor André Menon, doutora Ana Yara Yassuda, que aguarda seu processo. Colegas da Administração Fazendária, doutor Evandro Luiz, doutor Ruider de Oliveira, secretário-geral, doutor Alisson, e secretária de Câmara, Ana Carolina. E aqueles que, porventura, estejam nos acompanhando pelo YouTube. A todos, bom dia. Bom, senhor presidente, parabenizo inicialmente o doutor André Menor pela excelente apresentação feita em sua defesa.
assim como as peças incertas nos autos. Parabenizo a doutora Virgínia Menezes pelo relatório bastante expressivo do conteúdo desses autos, de tal forma que ficou bem claro a todos os conselheiros a matéria de que se trata os autos de infração, assim como toda a sua tramitação processual. Pois bem, o sujeito passivo alega nulidade da decisão cameral do acordo. Fazenda Pública pugna pela rejeição, destacando que, a priori, a sentença, vamos começar pela sentença, exarada em 14 bem elaboradas laudas, analisou todos os questionamentos apresentados na época pelo impugnante e sobre eles se posicionou de forma coerente e abrangente. Do mesmo modo, o acordo cameral de 9 laudas, semelhantemente à sentença, analisou todos os quesitos apresentados pela recorrente e sobre eles se manifestou coerentemente de forma abrangente, inclusive ao ponto em que a recorrente mais se fixa, ou seja, a apresentação de denúncia espontânea. E também, no segundo ponto, bastante destacado, que é a respeito do indicado erro de direito na aplicação da multa formal, tendo a recorrente afirmado que a penalidade de 12% não poderia ser limitada nos termos da linha B do parágrafo 3º do artigo 71A do CTE. Pois bem, nesse aspecto, vejamos manifestação contida na sentença, confirmada e corroborada pelo acordo vergastado. Abre aspas. Em relação à alegação de que a fiscalização se utilizou da apresentação prévia de denúncia espontânea para lavrar o auto de infração, tenho a dizer, primeiramente, o indeferimento da denúncia espontânea, cuja razão não cabe a essa julgadora analisar, afastou o benefício da espontaneidade previsto no artigo 484 do Decreto 4.857/97. Artigo 169 da Lei 11.651/91 e artigo 5º, inciso 12 da Lei Complementar 104 de 2013. E, não obstante isso, convém citar, somente a título de esclarecimento, que a denúncia espontânea noticiada, cuja cópia a defesa anexou aos autos, não se referiu à solicitação para regularização de registro das notas fiscais autuadas no estabelecimento da impugnante, CNPJ, final 00472. Mas se tratou de solicitação para emissão de notas fiscais de retorno simbólico de mercadoria do depósito fechado, CNPJ, final 001010, estabelecimento diverso do autuado. Fecha aspas. A própria recorrente informa em sua peça recursal que, quanto ao indeferimento exarado pela administração tributária na manifestação 215/2020 ao de GEAT e no despacho no 786/2001 GEAT, processo final 954/98, houve pedido de reconsideração, o qual não foi atendido. Vejamos, abre aspas. Em que pese os argumentos levantados no pedido de reconsideração, a decisão ainda assim foi mantida pelos mesmos motivos contraditórios, ratificando o entendimento de que a regularização solicitada é insanável. Quanto ao indicado erro de direito na aplicação da multa formal, tendo recorrente afirmado que a penalidade de 12% não poderia ser limitada nos termos da linha B do parágrafo 3º do artigo 71A do CTE, a sentenciadora destacou, abre aspas, vê-se das planilhas resumo de nota fiscal não registradas por nota fiscal de entrada e produto, anexadas em mídia CD, que a autoridade fiscal apurou o valor das operações, base de cálculo da multa formal por mês, separando-as por alíquotas de 7% e de 17%, para se determinar em cada período o valor da limitação da multa formal. Parágrafo 3º, inciso 2A. O valor da multa fica limitado ao valor obtido pela aplicação da alíquota prevista para a operação. E no detalhamento do crédito tributário, folhas 3 a 7, após a aplicação da multa de 12%, artigo 71.4A1, vê-se que a autoridade fiscal separou as bases de cálculo, os períodos, em razão dos casos em que a multa deveria ser limitada a 7% e para os casos em que deveria ser limitada a 17%.
sendo que neste último prevaleceu o valor da multa de 12% por ser inferior. Detalhou-se com exemplo de notas fiscais. Fecha-se aspas. Há que se concluir, portanto, que inexistem omissões, tanto na sentença quanto no acordo. Não há que se falar em ausência de fundamentação adequada. Destaque-se ainda, senhoras e senhores conselheiros, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, onde já tem encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Por conseguinte, pugnamos pela rejeição da nulidade do acordo. No que pertine às nulidades, insegurança e determinação da infração, cessamento de direito de defesa, e também quanto ao mérito propriamente dito, cujas decisões da fase cameral foram por unanimidade, a ação fazendária concorda com a inadmissibilidade já arguída pela conselheira relatora, porquanto o recurso apresentado não atende aos requisitos e pressupostos de admissibilidade esculpido no artigo 41, parágrafo 1º da Lei 16.469/09. O artigo 41 ele estabelece as regras de admissibilidade. A decisão cameral nos quesitos em apreço foi unânime. O sujeito passivo apresenta várias decisões deste Conselho, em especial relacionadas com nulidades como paradigmas, visando qualificar a admissibilidade do recurso, as quais, entretanto, tratam de matéria diversa ou de situações que não se encontram incertas neste lançamento ou em apreciação. Há uma porque inexistem omissões, tanto na sentença quanto no acordo, conforme já demonstrado anteriormente, capazes de torná-los írritos. Há duas, porque tratam-se de situações diversas da contida nestes autos. Os acordos paradigma tratam, exemplo, de ICMS regularmente registrado não recolhido, falta de entrega de arquivo magnético, utilização indevida de alíquotas, documento fiscal inidôneo, falta de apresentação de documento fiscal ou imposto de fiscalização, etc. Neste processo, a matéria é sobre omissão de registro de documento fiscal da escrituração fiscal digital, sem emissão de ICMS. As razões que levaram a nulidade dos processos de caso pelo recorrente não se apresentam presentes nestes autos de infração. Ainda quanto ao eventual motivo para admissibilidade, qual seria? Contrariedade às disposições expressas da legislação tributária estadual, também não se apresenta como apta admissibilidade, haja vista nada ter sido apresentado capaz de caracterizar a existência da referida contrariedade. Prova em conteste também, da mesma forma. Portanto, Fazenda Pública concorda pela inadmissibilidade do recurso interposto, no que pertine ao mérito e as preliminares de nulidade por insegurança da determinação da infração, essencialmente lei de defesa. É nossa manifestação até o presente momento, senhor presidente. Obrigado. Passa a palavra ao doutor André Menon por mais 5 minutos, se desejar. Perfeito. Só queria trazer duas colocações. Quando a gente traz o argumento de nulidade em razão da ausência de análise de fundamentos da decisão recorrida, nós de fato não estamos falando da questão central aqui de denúncia espontânea, né? Nós também não estamos falando da questão relacionada à redução da multa, à aplicação do parágrafo 3º do artigo 71A. O que nós estamos falando é da ausência de enfrentamento da decisão com relação ao caráter confiscatório da aplicação da multa imposta e da ausência de proporcionalidade e razoabilidade da aplicação dessa multa. Nesse processo, doutores, a Heinz foi autuada em razão de pretenso não registro de notas fiscais de devolução de depósito fechado, que é uma operação que não tem a incidência de CMS, mas o auto de infração beira 20 milhões de reais, com a aplicação de uma multa de 12%, num cenário em que se a Heinz tivesse feita a venda dessa mercadoria, teria sido autuada por um percentual de 5%, teria recolhido o percentual de 5%, considerando o benefício do fomentar. Então, só para restringir aqui a discussão, né, o primeiro tópico, a gente não está falando de fato da discussão da denúncia, tá? Mas sim com relação à questão da caráter confiscatório da multa, e isso não foi, de fato, enfrentado na decisão recorrida. Outro ponto que eu queria ressaltar é que quando nós olhamos por argumento da apresentação prévia de denúncia espontânea,
como o próprio representante fazendário leu, né, é, a matéria, quando ela foi analisada por esse tribunal, ela foi analisada numa perspectiva numa perspectiva objetiva, né, de que não caberia ali essa denúncia espontânea ela já teria sido rechaçada pela autoridade competente, teria sido objeto de recurso de reconsideração e que não teria sido provido esse recurso de reconsideração, logo não haveria mais no mundo jurídico essa denúncia espontânea. Mas não nos parece que essa argumentação socorre exatamente porque quando nós olhamos para os acórdãos paradigmas, fato é que as denúncias espontâneas apresentadas não foram aceitas, tanto é que foram lavrados autos de infração. Então, em um cenário de denúncia espontânea aceita, eu sequer teria uma discussão, sequer teria um auto de infração, consequentemente, eu sequer teria uma discussão e, consequentemente, eu sequer teria esses acórdãos paradigmas aqui relatados. E quando a gente olha a matéria dos acórdãos paradigmas, de fato não tem um específico de ausência de registro de documento fiscal, mas eu tenho de obrigação acessória, que é o racional que foi trilhado para fins de afastar a denúncia espontânea da recorrente. Então, o nosso ponto aqui é que, considerando que essa é a última instância administrativa, e que a Heinz não quer levar esse processo para discussão no judiciário, que seja de fato enfrentado o ponto da denúncia espontânea, porque ela existiu, ela deveria ter sido acolhida, tanto é que posteriormente nós apresentamos uma consulta junto ao Estado de Goiás, que confirmou a possibilidade de denúncia espontânea. Tanto é que apresentamos novas denúncias espontâneas posteriormente, né? Então, me parece que não faz sentido aqui a gente tratar a matéria de uma forma extremamente objetiva para levar esse processo para uma discussão no judiciário, num cenário que a própria fase administrativa, o próprio sua própria Superintendência de Política Tributária da Secretaria de Estado da Economia de Goiás já deixou clara a possibilidade de apresentação de denúncia espontânea e nós temos acórdãos desse tribunal falando pela possibilidade de apresentação de denúncia espontânea de obrigação acessória. Então, eu só queria trazer queria trazer só essas duas colocações e novamente me coloco à disposição. O senhor está no mudo, senhor presidente. Doutor Eli, pelo prazo de 5 minutos, se desejar. Pois bem, senhor presidente. O doutor André, ele bem colocou que, na verdade, o seu recurso não busca a nulidade do acordo pelas premissas fáticas contidas nos autos. Isso ele deixou bem claro. Portanto, a questão da denúncia espontânea, ele entende que foi bem analisado pelo acórdão. A questão das alíquotas também, ele exarou o entendimento que foram bem analisadas tanto na sentença quanto no acórdão. Ele agora indica que a situação é basicamente pelo fato da não apreciação dos seus argumentos relacionados com a multa, por entender que ela possui caráter confiscatório. Eu vou fazer a transcrição aqui de uma manifestação da julgadora singular, que foi corroborada também pelo redator do acórdão, seguinte forma, abre aspas. Deixo de me manifestar sobre a alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade, o seu suposto caráter confiscatório, ou ainda quanto à ilegalidade na incidência de correção monetária e juros de mora sobre a multa, uma vez que tais matérias não poderão ser analisadas em sede administrativa, em razão dos preceitos estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 16.469 de 2009. Quem pede ao julgador administrativo se manifestar ou decidir com fundamento em inconstitucionalidade da legislação tributária, por se tratar de matéria reservada ao Poder Judiciário. Também não há como cancelar ou conceder redução de responsabilidade sem previsão. O outro aspecto que destaca, que é a questão da taxa Selic, essa foi solucionada no decorrer da tramitação dos autos, tendo sido acolhido o seu pleito no sentido da aplicação da taxa Selic nos termos do tema 1062 do STF. Então, está bem claro que também sobre esse prisma, a decisão cameral e a singular também teve manifestações a respeito dessa situação que ele qualifica como necessária e importante para a nulidade do acordo. Pois bem, continuamente, quanto à sua manifestação a respeito de pareceres relacionados com denúncia espontânea, do despacho 873/2022
em que a própria administração destacou que há a possibilidade da denúncia espontânea para a regularização de obrigações acessórias, na verdade, o que o despacho 873 destacou foi aquilo que está contido na legislação. É possível, sim. E isso também não foi esquecido na análise feita pela auditoria, pela GEAT, quando da apresentação dessa denúncia espontânea. Vejamos. Abre aspas. A apresentação da denúncia espontânea nasce deu antes de qualquer procedimento fiscal instaurado para apuração dos fatos nela narrados. Não obstante, a legislação prevê que o contribuinte pode, antes de qualquer procedimento fiscal, sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais sem sujeição à penalidade aplicável, que foi ratificado pelo despacho 873/27. As irregularidades informadas se tratam de omissão de emissão de notas fiscais, porque só pode ser sanado, no caso do exame, pela emissão do documento fiscal não emitido. Todavia, não há hipótese de emissão de notas fiscais posterior ao período de apuração para sanar uma omissão ocorrida numa operação pretérita, o que, a meu ver, trata de uma situação de irregularidade insanável, pois a formalização com a lavratura no livro próprio de ocorrência descrevendo a irregularidade por si só não tem o condão de sanar a irregularidade, não afastando assim a possibilidade de imposição de penalidades previstas em razão deste fato e uma eventual fiscalização tributária. Fecha aspas. Portanto, senhoras e senhores conselheiros, na tramitação desse processo, verifica-se que todas as questões apontadas pela defesa, e agora bastante enfatizadas e com bastante profissionalismo pelo doutor André Menon, foram analisadas, tanto antes da lavratura do auto de infração, quanto na tramitação do processo pelo julgador singular e pela Câmara Julgadora, os quais entenderam que falta objetividade e assertividade para as razões apresentadas pela defesa. Diante disso, a Fazenda Pública, pela rejeição da preliminar nulidade do acórdão, com consequente pedido de retorno a novo julgamento pela Câmara, anui também com a inadmissibilidade do recurso arguída pela conselheira relatora, no que pertine às nulidades de insegurança, cerceamento e quanto ao mérito. Obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Elindago. Se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, passa a palavra à conselheira Virgínia. Novamente agradeço, presidente. Então, vou fazer primeiramente a questão da nulidade, a arguição de ofício da nulidade, da a inadmissibilidade, né, no caso, com relação às preliminares e quanto ao mérito. Bom, esse recurso que foi interposto pelo sujeito passivo, ele foi interposto face a uma decisão cameral que foi unânime. Então, essa decisão ela rejeitou a preliminar de nulidade de sentença, arguida pela autuada, sobre a alegação de cerceamento do direito de defesa, bem como as preliminares de nulidade de peça básica, também suscitadas pela autuada, sendo a primeira por insegurança da determinação da infração e a segunda, igualmente, por cerceamento do direito de defesa. No que tange ao mérito, por votação unânime, o órgão julgador conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento para declarar parcialmente procedente o auto de infração com a aplicação do parágrafo 6º do artigo 71 da Lei 11.651 de 91, que trata-se da forma privilegiada, né, redução de 50% da multa, no caso onde que não foi constatada omissão de pagamento do imposto. Por fim, também, por unanimidade de votos, foi acolhida a aplicação da taxa Selic, conforme enunciado da súmula 009 do CAT. Então, essa arguição que eu fiz de inadmissibilidade do recurso do Conselho Superior quanto às preliminares de nulidade por insegurança e por cerceamento do direito de defesa e mérito e ainda da multa, eu fiz diante do que foi trazido pela defesa em seu recurso. Né? Não há, do meu ponto de vista, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 71, inciso 2, com relação a esses pontos. O artigo 41, inciso 2, menciona que deve ser trazido acórdãos paradigmas. Os acórdãos paradigmas que foram trazidos pela defesa não se subsomem à realidade prática dos autos. Então, tratam-se de situações distintas
do meu ponto de vista, que não foram, que não contemplam o que foi trazido nos autos e o que foi decidido pela Câmara. O acórdão número 77 de 2024, ele traz bem fundamentado, foram 5 laudas de voto com a fundamentação consistente e o afastamento de todas as preliminares e também no mérito, e inclusive com relação à alegação da multa. A multa, de fato, aqui foi analisada do ponto de vista que houve, inclusive, um redutor na multa, era um dos pedidos da parte, e inclusive já havia sido, foi proferido dessa forma, né? A parte pede a aplicação, primeiramente, do parágrafo sexto e aí foi trazido no acórdão cameral dessa forma. Inclusive, aqui nós no Conselho identificamos que a parte não havia sido intimada desse valor e fizemos a correção dessa falha processual. Lembrando, então, que a multa inicialmente aplicada, no percentual de 12%, foi reduzida pela Câmara Julgadora para o percentual de 6% com a aplicação do parágrafo sexto. Isso consta do voto do relator. O que eu entendo do recurso que foi apresentado pela recorrente é que a parte não conformada com a decisão, ela pretende agora rediscutir as matérias que foram todas analisadas na fundamentação que foi trazida, inclusive, no acórdão cameral, né? E foram decididas por unanimidade de votos. Então, é nesse sentido que eu entendo pelo afastamento dos pedidos, né, inadmissibilidade dos pedidos. A questão da denúncia espontânea, ela foi tratada no acórdão de maneira bem fundamentada e o relator, ele menciona, inclusive, que não houve, de fato, denúncia espontânea. Não há, nesses autos, o caso da denúncia espontânea. Por quê? Porque não foram atendidas as disposições legais previstas no artigo 484 do Decreto 4.851 de 97 e artigo 5º, inciso 22 da Lei Complementar 104 de 2023. Isso o relator deixa claro. Lembrando, eu vou fazer só um parênteses aqui, que neste processo não há denúncia espontânea com relação a esse processo. Essa tese que foi trazida pela defesa, ela é totalmente equivocada. Nós verificamos aqui, pelos despachos que a própria defesa traz no processo, que não se trata da mesma empresa. Não é a mesma inscrição que foi autuada. Nós estamos falando aqui de falta de registro de documentos fiscais que foram efetivamente emitidos pela empresa. A denúncia espontânea de uma outra filial da empresa trata-se de um pedido de emissão de documentos fiscais e registro de documentos fiscais que não foram, à época, né, dos fatos geradores emitidos. E aí, esse pedido, inclusive, foi negado. Então, essa alegação da defesa, ela não procede de qualquer maneira aqui na situação, né? Então, os acórdãos paradigmas que foram trazidos com relação à apresentação de denúncia, e a defesa bem coloca isso, olha, foi feita autuação porque não se reconheceu a denúncia espontânea, é, é totalmente diferente aqui no caso, né? Aqui não há denúncia espontânea nesse processo. Então, a primeira situação é essa. E foi, né, juntada pela própria defesa essa situação, inclusive trazida aí a negativa nessa outra filial, a inscrição estadual 10.408, 853-5. O auto de infração é da inscrição 10.188, 442,7. São inscrições distintas. Então, não há qualquer possibilidade de admitir a apresentação dessas acordos paradigmas, tendo em vista que aqui não há denúncia espontânea neste processo, efetivamente, conforme a defesa pretende. Então, com relação à denúncia espontânea, eu menciono, né, que foi noticiado, inclusive, conforme foi falado pela representação fazendária, na sentença singular, é estabelecimento diverso do autuado. A denúncia espontânea solicitou regularização de registro de notas fiscais autuadas no estabelecimento da impugnante. Mas o depósito fechado, o retorno, né, simbólico das mercadorias, a solicitação para emissão de depósitos fechado, para o depósito fechado, é de estabelecimento diverso.
Então, é nesse sentido que eu inadmito o recurso com relação a essas matérias. Quanto à nulidade do acordo cameral e retorno dos autos à segunda instância para análise de todos os pedidos, o argumento de que teria ocorrido cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, pois a defesa entende que a decisão foi omissa quanto aos argumentos e fundamentos expostos, eu decido da seguinte forma: ao apreciar a referida arguição, eu rejeito essa arguição, né, entendendo que o acórdão proferido foi de conformidade com os requisitos estabelecidos pelo artigo 38 da Lei 16.469 de 2009 e pelo artigo 489 do Código de Processo Civil. O acórdão apreciou todas as preliminares e mérito sobre todas as argumentações trazidas no recurso voluntário. Repito, o voto teve 5 laudas tratando de cada um dos pontos que foram trazidos pela defesa. É, Portanto, não basta o sujeito passivo, aqui, do meu ponto de vista, alegar a nulidade de um ato processual. É necessário também demonstrar que tal ato lhe causou efetivo prejuízo. Com relação à multa, inclusive, essa multa teve a redução para 50% e está nos patamares dos tribunais superiores, da jurisprudência dos tribunais superiores. Então, é nesse sentido também que eu conheço do acórdão do pedido, né, da nulidade e nego-lhe provimento, né, rejeitando a nulidade arguida pela parte. E, em resumo, eu faço o meu voto da seguinte forma: conheço do recurso, nego-lhe provimento para rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão cameral por cerceamento ao direito de defesa. Quanto às preliminares de nulidade do auto de infração por insegurança da determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, mérito e multa aplicada, inadmito o recurso do contribuinte para o Conselho Superior por ausência de cumprimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no inciso 2 do artigo 41 da Lei 16.469 de 2009, e informo ainda que o sistema da Secretaria da Economia já implementou nos cálculos dos juros e correção monetária a forma constante do tema 1062 do STF, conforme os despachos do número 4.898 de 2023 da Secretaria da Economia e 1.435 de 2023 da Procuradoria-Geral do Estado. É como voto. Ok, doutor M. César. Pois bem, copiando as palavras que o doutor Eli sempre usa para iniciar suas preleções, pois bem, é, o auto ele fica muito focado, todo o processo defensório principalmente, no fato da denúncia espontânea. E é importante que a gente, ao proferir voto, extrapole um pouco o raciocínio, desde que permaneça nas 4 linhas da lógica. Se realmente tivesse havido a denúncia espontânea, todo o andamento desse auto, se é que ele prevalecesse por auto infracionário, teria sido revisto pela primeira fase, singular, pela segunda, cameral, e não chegaria, talvez, aqui até nós. Ou se chegasse, seria de fácil resolução. Mas tudo esbarra no que foi dito em curtas linhas, logo no início da preleção, na fase intermediária da preleção de doutora Virgínia, de que a denúncia espontânea não se trata desse auto. Para mim, que tem assim uma forma um tanto quanto radical de entender situações, quando descamba para o terreno da discussão, das ponderações, das ideias, de forma bastante sintética. O auto parou ali. Não houve denúncia espontânea. Consoante ao restante dos lançamentos, ao restante, tanto nas preliminares quanto nas meritórias, o auto seguiu uma linha de perfeição. Ele podia ter tido
ter derrapado nessa questão da denúncia espontânea. E diga-se de passagem, é um ato e um fato de difícil acontecimento aqui, pelo menos nesses anos que eu estou no CAT, que é o sujeito passivo vir e dizer, não, olha, eu. Doutor M. César, voltou? Estava travado. Estava travado e aqui não deu sinal. Eu vou espontânea, vou repetir as últimas frases. É muito difícil aqui no CAT, pelo tempo que eu já tenho aqui dele, na companhia de outras pessoas, é, o sujeito passivo comparecer e dizer: sou culpado e quero consertar. Antes, não precisa perder tempo e instaurar aí todo um processo que eu já quero resolver. Denúncia espontânea. Então, nesse fato, a lei já prevê que, ao acontecer isso, o sujeito passivo tem os direitos assegurados de, inclusive, de cessação do andamento do processo e talvez um outro rumo seja tomado aí para rapidamente o sujeito passivo quitar, resolver, parcelar, mas resolver. Acontece que neste auto, a doutora Virgínia, nos primeiros 4 minutos dela de preleção, ela já deixou claro que não havia neste auto denúncia espontânea. Parou aí. O meu modo de julgar e de entender e já preparar o que eu iria falar para vocês estava resolvido. Eu acompanho a relatora na sua decisão, que abarca tudo, também o que ela disse em sua preleção, que é pela inadmissibilidade, de acordo com 41.2, que não foi suplantado para que nós o julguemos aqui nesse pleno, nesse Conselho Superior. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa aí alongar. É que hoje eu estou dando uma de revisor de doutora Virgínia, tinha de ser o contrário, mas Ok. Indaga se tem divergência. Não havendo divergência, a segunda Câmara do Conselho resolve, por unanimidade de votos, inadmitir o recurso do contribuinte por ausência de requisitos legais e rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão cameral por cerceamento de direito de defesa, tudo por unanimidade. É esse o resultado para o presente processo. Em apreciação, recurso do contribuinte para o Conselho Superior 219/25, recorrente Raiz Brasil S.A., relator conselheiro Adonídio, representante doutor Eli, advogado doutor André Menon. Indaga-se ao caso de extensão. Bom dia, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os conselheiros aqui da mesa. Bom dia também a Ana Carolina, secretária do Conselho Superior, também ao Adson, secretário-geral, e aos representantes das partes, doutor André Menon, doutor Eli. Sim, são os mesmos pedidos aqui que o sujeito passivo faz, e eu arguo e peço a extensão da inadmissão do recurso ao Conselho Superior. Todos os pontos foram julgados por unanimidades na Câmara Julgadora, presidente. E os fundamentos aqui utilizados são os mesmos, apesar da denúncia espontânea protocolada ser da inscrição deste processo, ela também não condiz com a matéria da autuação, motivo pelo qual não deve ser reavaliada aqui pelo Conselho Superior. Doutor André e doutor Eli concordam com a extensão?
Eu só queria fazer uma observação, ratificando aqui o ponto do Dr. Adonídio, que quando a gente fez a denúncia espontânea, a gente fez a denúncia espontânea do estabelecimento depósito fechado, e considerando que esse estabelecimento ele não tem operação de venda, a operação dele é sempre de devolução para o estabelecimento industrial, que foi o estabelecimento 004, que nós discutimos agora, ou 009, que foi também o autuado, ou 0011. Então, a denúncia espontânea, na nossa visão, ela é da operação, né? A operação de remessa e retorno de mercadoria para depósito fechado. Mas se a gente olhar especificamente e de uma forma bastante objetiva ali para o CNPJ do denunciante, daí nós estamos efetivamente falando do CNPJ do depósito fechado, estabelecimento 0010, que é o estabelecimento sujeito passivo aqui desse auto de infração. Então, na linha de toda a colocação aqui do conselheiro M. César, ou mesmo na linha da própria representação fazendária, no sentido de que se essa denúncia espontânea se relacionasse efetivamente ao estabelecimento fabril, né, a gente poderia discutir sobre ela ou eventualmente até afastar aqui a autuação. Nesse caso, embora seja uma autuação menor, né, a gente está falando de um valor de R$ 1 milhão, mas aqui nós temos efetivamente o CNPJ do estabelecimento autuado é o CNPJ do estabelecimento denunciante. Então, só queria ressaltar essa alteração, porque no julgamento anterior nós tivemos a discussão com relação à ausência dessa denúncia, porque na nossa visão nós denunciamos a operação e não efetivamente o estabelecimento, mas mesmo com relação à premissa do estabelecimento, a vinculação do estabelecimento, aqui sim nós temos uma vinculação direta, porque é efetivamente o estabelecimento denunciante. Então, ratifico aqui só as minhas falas com relação à sustentação oral anterior. Ok. Mas estou indagando se concorda com a extensão. Concorda, né? Sim. Doutor Eli? Sim, senhor presidente, sem maiores comentários, concordamos com a extensão do julgamento anterior e ratificamos toda a nossa manifestação exarada no processo anterior. Obrigado. Indago aos senhores conselheiros se todos estão de acordo com a extensão. Então, fica estendido o julgamento do recurso anterior a esse. Dessa forma, a segunda Câmara resolve, por unanimidade de votos, inadmitir o recurso do contribuinte ao Conselho Superior por ausência de requisitos legais e rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão cameral por cerceamento de direito de defesa, também por unanimidade. É esse o resultado para o presente processo. Agradeço a presença do doutor André, também do doutor Obrigado. Eli por hora. Bom dia a É, todos. bom dia. Doutora Ana Yassuda, está me ouvindo? Doutora Ana Yassuda. Bom dia. Bom dia, está ouvindo? Você representa qual sujeito passivo, por gentileza? Eu estive acompanhando o julgamento de Hines, eu sou assistente do Dr. André. Ah, sim. Não, tá ok. Obrigado, doutora. Obrigada, bom dia. Bom dia. Em apreciação, o item. Doutor Eli tem mais um processo, como eu já fiz os dois deles. Se ele quiser, a gente já termina o dele. Cadê ele? Está aí? Doutor Eli José, está ouvindo? Bom, item 1 da pauta, então. Recurso do contribuinte para o Conselho Superior, número 213/25, sujeito passivo à qual distribuidora de combustíveis limitada, solidária à qual distribuidora de combustível, relator M. César, representante doutor Evandro. São em condições o relatório, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe a minha falta de educação de não ter cumprimentado a todos antes. Então, na pessoa do presidente, estendo meu bom dia a todos vocês e que seja leve nossas discussões de hoje. O auto de infração refere-se à acusação de que o sujeito passivo deixou de informar a refinaria de petróleo, no anexo 3 ao SCANC, operações com diesel XD realizadas com o Estado de Goiás no período de outubro de 2014. Em desacordo, portanto, com o que estipula o convênio ICMS 11007, causando omissão de ICMS na substituição tributária pelas operações posteriores, conforme demonstrativo. Consta ainda da exordial, folha 2, a seguinte observação.
fica a empresa ACOL, Distribuidora de Combustível Limitada, nomeada como responsável solidária pelo recolhimento do ICMS devido por possuir interesse na situação exposta conforme artigo 67-A do anexo 8º do RCTS. E cláusula 6ª, artigo parágrafo 54 do ato COTEP número 47/2013. Foram indicados como infringidos os artigos 51 e 64 da Lei 11.651, combinados com os artigos 60A 62, 62A, A 62B, 65, 65A, 65B, 67 e 67A, todos do anexo 8º do Decreto 4.852/97. O ato COTEC 4703, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 3, a linha G, minúsculo, do CTE, com redação da Lei 17.917/12. No anexo estruturado, descritivo complementar de ocorrência, as folhas de 5 a 10, os autores do lançamento relatam todo o procedimento fiscal realizado nos seguintes termos. O presente processo trata de situação em que a empresa ACOL, distribuidora de combustível, CNPJ 0730013 489-002-66, localizada em Uberlândia, Minas Gerais, informou no quadro 4-1, operações próprias de seu anexo terceiro, resumo das operações interestaduais realizadas com combustível derivado de petróleo, referente a outubro de 2014, destinado à matriz, sua fornecedora, ACOL Distribuidora de Combustíveis Limitada, CNPJ 07 013 489-0001-85, a remessa de 125.321,621 litros de diesel BXD ao Estado de Goiás, perfazendo o valor de ICMS devido a Goiás de R$ 48.196,80. Por sua vez, a destinatária do referido anexo mercadoria referida no anexo 3, a ACOL Distribuidora de Combustível Limitada, CNPJ. Nossa, vai ter CNPJ lá adiante. Com final 0001-85, localizado no município de Uberaba, Minas Gerais, ora capitulada como sujeito passivo no presente processo, e indicada como fornecedora do diesel BXD em anexo, deixou de enviar seu anexo 3 ao SCAC, o qual deveria conter as informações sobre as operações interestaduais com diesel BXD. Com isso, fica-se rompida a cadeia distribuidora, refinaria, Estado recebedor do emolumento de imposto a que faz direito. Isto posto, ao sujeito passivo cabe a cobrança do imposto devido pelas operações com o diesel BXD, no valor de R$ 48.196,80. Conforme dispõe o convênio 110/2007 da lei e a lei 11.651/91, nosso CTE, o anexo 8º do decreto 4.852, o nosso RCTE,
e o ato COTEP 47/2003. Na condição de solidário, foi indicado a Acol Distribuidora de Combustível com o CNPJ 07013-489-0002-66, com o cadastro de contribuinte em Goiás 10.397.848, nos termos do artigo 45, caput do CTE, combinado com o artigo 67-A do anexo 8º do RCTE. O auto de infração foi instruído com todos os documentos necessários à perfeição deste próprio ato. Intimados do lançamento, os sujeitos passivos apresentam impugnação em peças distintas, alegando, em síntese, preliminar de nulidade do auto de infração ante a constatação de bis in idem no mérito, e no mérito sustentam que teriam efetuado o recolhimento complementar de R$ 13.405,76 em maio de 2016. E, com isso, não haveria omissão do repasse do tributo ao Estado de Goiás, folhas 127 do auto. E como teria sido efetuado a informação no SCAN junto à Cefaz São Paulo, ao final pugna pela nulidade e o cancelamento do auto de infração. O julgamento foi convertido em diligência por meio do despacho número 284020, JUP, as folhas 129 e 130, com encaminhamento dos autos à Gerência de Combustível GECOM. Em resposta, a autoridade fiscal revisora apresenta por meio do relatório 001721, às folhas 133 e 135, concluindo pela manutenção do lançamento sem alteração de valores, tendo em vista que o valor complementar pago de R$ 13.405,76, alegada pela defesa como efetuado, são relativos ao mês de abril de 2016, não ao mês que está neste auto aqui designado, que seria outubro de 2014. E com um valor de R$ 47.512,79. Regularmente intimado do resultado da diligência, as folhas 137 a 140, apenas o sujeito passivo principal se manifesta, reiterando os argumentos defensórios inicialmente apresentados, ou seja, insistindo na tese do bis in idem e de que teria cumprido sua obrigação de enviar os anexos ao SCANC, conforme recibo de transmissão dos arquivos da referência a outubro 14, que juntou as folhas 152 e 156, e da comprovação de que o mesmo foi acostado às defesas impugnações apresentadas em 5 de setembro de 17, referente ao seu estabelecimento matriz, e em 17 de outubro, referente à sua filial, ora constando como solidário. Por meio da sentença 9053/2021, JUP, o julgador singular conheceu da impugnação, negou-lhe provimento para, em preliminar, rejeitar o pedido de nulidade e, no mérito, julgar procedente o lançamento.
foi lavrado o termo de perempção em 31/1/22, em desfavor do sujeito passivo principal. O sujeito passivo, o obrigado, apresentou o recurso voluntário em tempo hábil, aduzindo os seguintes argumentos. Primeiro, nulidade da sentença singular por ausência de fundamentação legal e motivação. 2, nulidade do lançamento da inicial por insegurança na determinação da infração em razão da constatação do bis in idem. No mérito, alega que não houve descumprimento de qualquer obrigação, fazendo juntar aos autos cópia de transmissão do SCANC e anexo 3 do mês de outubro de 14, nos termos do convênio 110/2007, e acrescenta a informação de que foi recolhido o complemento do imposto. Reclamam da dosimetria aplicada na penalidade, situação que consubstanciou em ofensa ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da moralidade. Por meio da resolução 104 de 0605 de 22, a primeira Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência, encaminhando os autos para a gerência de combustível para reanálise de toda a situação com as adequações caso sejam necessárias. A autoridade fiscal Doutor M. designada... César, só um momentinho, desculpa, deixa eu te perguntar. A gente vai adentrar no mérito nesse processo? Não. Ou vamos ficar só na questão processual? Se for o caso, eu pediria para o senhor dar uma resumida na questão só mesmo do relatório, no que diz respeito à questão processual, porque aí não haveria necessidade de a gente entrar em toda essa questão meritória, né? Mas se for o caso, tá? Se o senhor puder. Foi importante o senhor, da pessoa do presidente, me alertar para esse fato, que às vezes a gente, como simples conselheiro, fica, vamos dizer assim, se perguntando se os outros demais colegas não sentiriam falta de mais esclarecimentos de um processo que, para alguns que estão mais recentes na casa, podem julgar complexos. Mas o senhor me apartilhou e eu acho muito bom, porque ainda iriam mais a 2 ou 3 páginas. Sim, Eu eu vou, digo até por conta da questão mesmo do horário, que a gente tem vários outros processos, e me claro, parece que esse processo ele se resume à questão mesmo processual, da admissibilidade, não é isso? processual da admissibilidade. Eu vou ler só as minhas conclusões finais. Tá, mas assim, o senhor fica à vontade, tá? Tá, não, mas o senhor tem toda a razão, já lhe dei a razão, quer dizer, eu comungo o mesmo pensamento e agiria da mesma forma sentado na sua cadeira. Muito obrigado, doutor. Bom, vamos lá. O julgador singular julga procedente a infração narrada anexo original e diz que o procedimento fiscal realizado observou perfeitamente os artigos 8º, o artigo 8º da Lei 16.469 e 160 do CTN, o que o torna sem marca. Por sua vez, a Câmara julga também por unanimidade todos os itens aventados em preliminar, dando a negatividade ao sujeito passivo e confirmando a sentença singular também sem marco. Eu, por minha vez, analisando o lançamento que origina este auto e seus posteriores desdobramentos, quando foram facultadas as partes comparecerem com ampla liberdade para argumentar e apresentar provas, concluímos dessas análises consultando os termos legais aqui trazidos
implicados que o lançamento foi correto e manteve dentro dos limites impostos pelas leis tributárias no que tange a tais eventos. O sujeito passivo, ambos, embora laborassem com tenacidade para contrapor as provas apresentadas pela Fazenda Pública, não logrou o êxito de vencer as cláusulas de travamento contidas no artigo 41 para levar os autos até o Conselho Superior. Portanto, não conheço do recurso do sujeito passivo, não dou-lhe provimento e reconheço a inadmissibilidade do presente recurso apresentado a esse Conselho Superior. Quanto ao tema 1062 do STF, segue-se procedendo conforme as instruções da PGR. O pedido de decadência parcial intercorrente que está inserido dentro do andamento do processo, eu não o conheço e nego o seu provimento, porque não vi amparo legal em todas as leis por mim buscadas para consulta para este tipo de pedido. Então, assim é como voto. Inadmissível. E não reconheço, não dou provimento a esse pedido de decadência parcial intercorrente. Muito obrigado, doutor Emil. Eu passo a palavra ao doutor Evandro. Pois bem, senhor presidente, inicialmente, bom dia a todos e a todas. Quanto ao processo, de fato, o sujeito passivo ele não apresenta nenhum pressuposto de admissibilidade, ele simplesmente reitera as suas alegações, que já foram analisadas nas instâncias anteriores, e, fazendo assim, concorda com a inadmissibilidade do recurso. Obrigado. Trago aos senhores conselheiros se há necessidade de conferência. Senhor presidente, rapidamente, tem um recurso que tem que ser inadmitido, mas tem esses pedidos que tem que ser conhecido e não provido, né? Então, o de prescrição e decadência, são só para objetivar. Obrigado. Ok. Doutor Emil César já votou pela inadmissibilidade. E, E Indago, você quer acrescentar? não, eu até falei, mas eu falei já muito rápido, sobre o não provimento de ambos os pedidos, que foi assim meio que encaixado em toda a defesa do sujeito passivo, quanto à decadência, ele usou até um termo interessante, decadência parcial intercorrente. Eu conheço e não dou provimento. Ok. Muito obrigado, doutor Emil. Indago, tem divergência. Não havendo divergência, a segunda Câmara do Conselho resolve, por unanimidade de votos, inadmitir o recurso do contribuinte ao Conselho Superior por ausência de requisitos legais, conhecer e negar os pedidos de decadência, conhecimento de decadência e de prescrição intercorrente. É esse o resultado para o presente processo. Agradeço a presença do doutor Evandro, mas, na verdade, ele ainda continua com a gente. Isso. Vocês querem fazer intervalo agora ou daqui a pouco? Faz mais esse? O que vocês acham? Intervalo, presidente, por favor. Intervalo? Então vamos fazer intervalo de 5 minutos e voltamos já, tá? Então vamos iniciar, né, de novamente. Em apreciação, recurso do contribuinte para o Conselho Superior 214/25, sujeito passivo Agrolog Transporte Limitada, solidário Leonardo Melo de Oliveira, Eduardo Melo de Oliveira, Gustavo Melo de Oliveira, Fábio de Melo Endler. Relator conselheiro João de Moraes, representante fazendário, doutor Evandro. Estando em condições, eu solicito que seja feito o relatório, por gentileza. Primeiramente, bom dia, presidente, ao qual eu estendo demais conselheiros, conselheiras, secretários, secretárias, representantes fazendários, doutor Evandro e demais que nos acompanham aqui na sala.
doutor Bruno, doutor Arique Aguado, doutor Ruider e demais que nos acompanhem na live. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura desse relatório e provavelmente, por consequência, ele servirá para o item 3 também, que se trata praticamente da mesma autuação fiscal, porém abrangendo períodos distintos, né? O auto de infração foi lavrado em 3 de 6 de 2019, sob a acusação fiscal que o contribuinte omitiu o pagamento de ICMS na importância de R$ 466.592,92, em razão da escrituração indevida de valores a título de crédito, em decorrência da utilização irregular do crédito otorgado logo produzir, previsto na cláusula primeira do OTARI número 001-239/2014 GSF, tendo em vista o exercício isolado da atividade de transporte no período de 1 de 1 de 2015 a 31 de 2 de 2015, em consequência, deverá pagar o imposto omitido, juntamente com a penalidade dos acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos. Foram infringidos os artigos 1º, parágrafo 3º da Lei 14.244/2002, combinado com o artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto 5.835/2003 e o artigo 86 do Decreto 4.852/97. A penalidade aplicada ao caso concreto foi o artigo 71, inciso 4A, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.917/2012. Fazem parte da instrução processual os seguintes documentos: o anexo estruturado de detalhamento do crédito tributário, o descritivo complementar da ocorrência, a identificação do sujeito pacífico obrigado, contrato social da empresa, ordem de serviço número 54.685, o TARI 001-236/2014 GSF, auditoria base do ICMS e o cadastro do contribuinte. Devidamente intimados, o sujeito passivo principal apresenta impugnação requerendo preliminarmente insegurança na determinação da infração, por não oportunizar ao contribuinte a comprovação de atendimento ao TARI firmado entre as partes. No mérito afirma que a autuação fiscal não deve proceder, não houve prejuízo ao erário, vez que houve recolhimento do ICMS no período fiscalizado. Questiona a multa aplicada por ferir as garantias do devido processo legal. Questiona o procedimento fiscal por ausência do princípio do contraditório e da ampla defesa, por não oportunizar o sujeito passivo o cumprimento regular do TARI e que a notificação ocorrida no auto de infração foi ao antigo contador e não para a empresa. Afirma que houve o cumprimento das obrigações acessórias para a fruição do benefício do logo produzir e que o serviço de logística prestado pelo contribuinte englobaria o agenciamento e armazenamento. Alega que vários princípios, entre eles da legalidade objetiva, do informalismo, da verdade material, da impossibilidade, não foram devidamente aplicados ao caso concreto, o que acarreta cessamento ao direito de defesa. Requer perícia técnica para a apuração da regularidade do levantamento fiscal realizado, requer improcedência do auto de infração. Os solidários apresentam peça de defesa apartada, alegando ausência de responsabilidade dos devedores solidários por não vislumbrar a hipótese previsto no artigo 135 do CTN. Nos demais quesitos, reitera os argumentos já apresentados pelo sujeito passivo principal em sua impugnação. O julgador singular, através da sentença 6.456/2020 do JUP, descreve seu relatório sobre a acusação fiscal e as defesas apresentadas pelos contribuintes arrolados. Em fundamentação, afirma que não houve cessamento ao direito de defesa, contribuinte principal e solidários apresentam peças defensórias exercendo o devido processo legal e ampla defesa. Quanto à nulidade por insegurança na determinação da infração, não houve comprometimento do trabalho realizado pela fiscalização, rejeitando tal arguição. Que houve a devida intimação para apresentação de documentos constantes da folha 36 do auto de infração via DTE. Afirma que o lançamento atendeu os preceitos previstos no artigo 8º da Lei 16.469/09. No mérito, afirma que o contribuinte não atendeu os preceitos do artigo 1º, parágrafo 3º da Lei da Lei 14.244/2002, combinado com o artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto 5.835/2003 e o artigo 86 do Decreto 4.152/97. Portanto, impossibilidade de usufruir do benefício do lote produzido. Quanto ao questionamento da multa aplicada, deixa apreciar conforme no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 16.469/09. Quanto ao pedido de diligência, escreve que o contribuinte nada trouxe para contrapor a acusação fiscal, rejeitando esse pedido. Mantém o solidário na lide, conforme no artigo 45, inciso 12 do CTE, incluindo o artigo 124, inciso 1 do CTN, descrevendo que o citado dispositivo independe de culpa, sendo insuficiente o liame entre a conduta comissível, omissiva e o respectivo resultado. O sujeito passivo, então, em fase cameral, apresenta seu recurso, peças recursais distintas, porém, ipsilis, ao apresentar a impugnação de primeira instância, acrescentando somente pequenos trechos inerentes à sentença singular. Reitero seus argumentos e pedidos já apresentados em impugnação em primeira instância. O processo, então, é convertido em diligência, conforme a Resolução 89/2021, sendo encaminhado ao sujeito passivo para apresentar documentos que comprovam seus argumentos de defesa. Em atendimento à resolução,
sujeito passivo principal, anexo do documento de folha 237 a 391. Em sede de memoriais, o sujeito passivo principal reitera seus argumentos de defesa, afirmando que atendeu os requisitos legais, promovendo o agenciamento, transporte e armazenamento e acrescentando mais documentos. Requer o julgamento em conjunto com outros processos que versam sobre a mesma matéria. Conjuntado de documentos requer o encaminhamento do processo em diligência para a análise da fiscalização. O processo é convertido novamente em diligência, conforme a Resolução 24/2022, agora para julgamento em conjunto com os processos do mesmo contribuinte. Os solidários apresentam pedido de revisão extraordinária de forma apartada, porém com o mesmo quesito, pela exclusão de todos do polo passivo da lide. A quarta Câmara, então, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da pesca arguida pela autuada, sendo a primeira por insegurança na determinação da infração e a segunda por cessamento ao direito de defesa. Por unanimidade de votos, inadmitiu o pedido de exclusão dos solidários da lide e declarar a apreensão dos solidários Eduardo Melo de Oliveira, Fábio Melo de Endler, Leonardo Melo de Oliveira e Gustavo Melo de Oliveira, acolhendo a arguição do conselheiro relator. Quanto ao mérito, também por unanimidade de votos, conhecido o recurso negado por provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o de infração, rejeitando o pedido de inconstitucionalidade da multa. E, por unanimidade de votos, aplicou o enunciado da súmula 9 do CAT. Em recurso voluntário ao Conselho Superior, apresenta uma síntese do andamento do processo até o presente momento, faz apontamentos inerentes à decisão cameral, ao qual não concordam, sob o argumento de que a Cefaz Goiás, no momento de celebração do TARI, tivesse verificado que a empresa não cumpriria os requisitos estipulados no respectivo documento firmado, a Fazenda não deveria ter celebrado o termo. Aponta ainda que a suspensão do TARI só ocorreu no dia 15 de 8 de 2019, ou seja, bem após o período da autuação fiscal. Nos demais quesitos, apresenta os mesmos argumentos já apresentados em impugnação e recurso cameral. Senhor presidente, este é o relatório. Devido à simplicidade aqui, eu entendo aqui até pelo adiantamento do voto, se for permitido. Pois não. A princípio, inadmissibilidade do recurso do contribuinte, tendo em vista não estar a peça recursal em consonância com o disposto no artigo 41, inciso 12 da Lei 16.46909, mantendo a decisão cameral que julgou todos os quesitos por unanimidade de votos. Com antecipação do voto, informo que já está sendo implementado pelo sistema da Secretaria da Fazenda a aplicação do tema 1062. E para facilitar também a questão da sustentação oral do Dr. Evandro, né, vou fazer a arguição de ofício para exclusão dos solidários da lide, uma, com fulcro no artigo 45, inciso 12 do CTE, e também por não vislumbrar uma conduta dolosa no caso concreto, por se tratar de fruição de benefício fiscal condicionado. Esse seria o encaminhamento do voto, senhor presidente. Doutor Evandro. Pois bem, senhor presidente, de fato, as decisões camerais foram todas unânimes e o contribuinte apenas reitera as suas alegações e não apresenta o atendimento a nenhum pressuposto de admissibilidade. Então, a Fazenda concorda, sim, com a inadmissibilidade do seu recurso. Já em relação à arguição de ofício de exclusão dos solidários diante da inconstitucionalidade do artigo 45, inciso 12, em primeiro lugar, há de se constar que os solidários eles estão perentos, né, conforme até reconhecido pela Câmara Julgadora. E, não obstante isso, na peça de defesa também do sujeito passivo principal, na primeira instância, não há nenhum pedido de exclusão dos solidários. E, em segundo lugar, há de se constar que na peça de defesa, o próprio contribuinte ele reconhece que ele não exercia atividades de agenciamento e armazenamento. Portanto, ele admite que não cumpriu o que foi acordado no TARI, firmado com a Secretaria da Economia. Então, diante dessa confissão feita pelo sujeito passivo, resta demonstrado o dolo no cometimento da infração, pois o benefício fiscal ele era condicionado que o contribuinte desempenhasse atividades de logística, situação que ele não desempenhou, inclusive ele reconheceu que não desempenhava. Ele simplesmente era um transportador. Então, no entender da Fazenda Pública Estadual, haveria aí, por conta desse motivo, a demonstração da má-fé dos administradores, buscando se utilizar do benefício fiscal que claramente não se aplicava ao caso em questão, né? Nesse sentido, então, a Fazenda entende que há, sim, o dolo no cometimento da infração, pugna, então, pela manutenção dos sujeitos passivos solidários e também pede a adequação da fundamentação legal para que conste também os dispositivos do artigo 124 e 135, 3 do CPN,
na tese que todos os conselheiros já conhecem da Fazenda Pública Estadual, já que a Fazenda entende que é perfeitamente possível essa adequação da fundamentação legal, e também para constar que nas instâncias anteriores, o sujeito, esses dispositivos legais CTN já foram citados no processo, então também nem haveria necessidade de nova intimação de tais sujeitos passivos. Então, senhor presidente, a Fazenda pugna pela inadmissibilidade do recurso, pela manutenção dos sujeitos passivos solidários e pela adequação da fundamentação legal da solidariedade. Obrigado. Dá-se a necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, o conselheiro João já antecipou seu voto. Conselheiro Donídio. Presidente, mais uma vez, bom dia. Fui relator desse processo na Câmara. Como bem disse o representante fazendário, doutor Evandro, ele chegou sem recurso dos sujeitos passivos solidários. Por esse motivo, nem foi feita um maior aprofundamento da análise da manutenção à exclusão dos solidários. Primeiramente, em relação à matéria processual, eu voto, conforme o doutor João de Moraes, pela inadmissão do recurso, tendo em vista que todos os votos lá na fase cameral foram tomados por unanimidade e toda a matéria trazida pelo sujeito passivo, ela repisa a matéria já discutida. Aqui nós temos uma empresa que fez um projeto de logística, apresentou à Secretaria da Economia e conseguiu o TARI, mas quando utilizou somente com uma das operações ou prestações do tripé logístico, que é agenciamento, transporte e armazenamento. E ela só faz foi constatado pela fiscalização, só fazia o transporte. Mas o fato, até conhecendo a matéria, não foi só essa empresa, foram várias empresas que conseguiram o termo de acordo e, no entendimento da empresa, ao conseguir o termo de acordo, ela poderia usufruir do benefício, também pela complexidade até da legislação, são poucas empresas, né, cerca de 15 a 20 empresas no estado que têm o benefício, e também aqui são quatro solidários, quatro administradores. Eu vou concordar com o conselheiro João pela exclusão dos solidários, mas apenas com o fundamento da falta de subsunção aos artigos 135.3 e 124.1 pela falta de dolo, não pela inconstitucionalidade, até porque poderíamos aqui fazer a readequação da fundamentação legal. Então, eu vou votar pela inadmissão do recurso e também pela exclusão dos quatro solidários, pela falta de subsunção aos 135.3 e 124. Ok. Indago, senhores conselheiros, se tem divergência em relação a relator e revisor, considerando que existe divergência em relação à fundamentação na exclusão do solidário. Mas existe divergência em relação à não exclusão? Estão todos de acordo, né? Só para entender aqui, o conselheiro Weber exclui o solidário, acompanhando o relator, é isso? A Virgínia exclui acompanhando o revisor. M. César acompanha quem, doutor M. César? Eu acompanho o revisor. Revisor. Fábio acompanha quem? Re- Revisor, né? Edson, Revisor. Com o relator, senhor. Ana Carolina, Revisor. Nilson, É o relator. Ricardo. Senhor presidente. Tá, então, anunciando o resultado, a segunda Câmara do Conselho resolve, por unanimidade de votos, inadmitir o recurso do contribuinte ao Conselho Superior por ausência de requisitos legais e acolher a exclusão de ofício arguída pelo conselheiro relator João, dos solidários, observando que os conselheiros representantes dos contribuintes excluem por entender que o artigo 45.12 foi declarado inconstitucional e por si só já seria o caso de exclusão.
e os conselheiros representantes do fisco e também o conselheiro M. César entendem que não há dolo e, por isso, fica excluído os solidários. Essa observação é importante para ser constada da certidão, ok? Em apreciação, recurso do contribuinte para o Conselho Superior, número 215/25, sujeito passivo Agrolog Transportes Limitada Solidária, Leonardo Melo de Oliveira, solidários, Eduardo Melo, Gustavo Melo e Fábio de Melo. Relator, conselheiro Nilson, representante, doutor Evandro. Dago, seu caso de extensão. Sim, senhor presidente, é o caso de extensão. Vou Dago, até me doutor abster de fazer Evandro. o relatório, por se tratar de matéria idêntica, Sim. mudando só o ano aí, que é 2016, ok? Ok. Doutor Evandro, concorda com a extensão, senhores conselheiros? De acordo. Bom, então fica estendido o resultado do processo anterior a esse. Dessa forma, a segunda Câmara do Conselho resolve, por unanimidade de votos, inadmitir o recurso do contribuinte ao Conselho Superior por ausência de requisitos legais e acolher a exclusão de ofício dos solidários Leonardo, Eduardo, Gustavo e Fábio, sendo que os conselheiros representantes do contribuinte excluem por declaração da inconstitucionalidade do artigo 4512 e os do fisco pela falta de dolo, sendo que o conselheiro M. César acompanhou os conselheiros fiscais nessa fundamentação. Recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior 216/25, recorrido Aldemar Ferreira dos Santos, solidário Joaquim Henrique Elias Soares, relator conselheiro Weber, representante Dr. Ruider. Estando em condições, o relatório, por gentileza. Dr. Weber está presente? Está sem som? Na intervenção anterior, ele já estava sem som. Sim. Alguma coisa com o microfone dele lá, presidente. Dr. Senhor Weber está ouvindo? presidente, é só para agilizar também, é nesse processo que o conselheiro Weber é relator, eu gostaria de pedir vista, sugiro a data do dia 13/3 para retorno. Dr. Ruider. Dia, senhor presidente, em seu nome eu cumprimento a todos os presentes. De acordo com a data sugerida pela conselheira Virgínia, Ok. Então, fica concedida a vista para a conselheira Virgínia para o dia 13 de março. Recurso da Fazenda Pública e do contribuinte para o Conselho Superior 217/25, recorrentes Fazenda Pública Estadual e Festa Fácil, distribuidora de artigo para festas e produtos, solidário Suzana Amorim de Andrade Miranda, João Vitor Amorim de Andrade, relatora conselheira Ana Carolina, representante Dr. Ruider. Estando em condições, o relatório, por gentileza. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom dia. Em nome de quem eu cumprimento os demais, e especialmente o doutor Ruider, representante da Fazenda Pública nestes autos, secretário-geral, secretário de Câmara e demais que nos assistem. Senhor Senhor presidente, vou fazer um... presidente, é só um minuto, desculpa a intervenção, conselheira Ana Carolina. Nesse processo eu vou declarar minha suspeição. A Virgínia é suspeita, então vou pedir para que o conselheiro Edson não vote para manter a paridade. Pode continuar, doutora Ana Carolina. Vou fazer um breve relato, senhor presidente, porque entendo que os autos não estão prontos para serem julgados, tendo em vista uma falha processual que entendo ser necessário o saneamento, antes de adentrarmos realmente ao julgamento dos autos. No caso, os autos aqui tratam de exigência de ICMS no valor de R$ 268.572,87, relativos à omissão de saída tributada apurados em auditoria do movimento financeiro. O processo foi convertido em diligência por meio da resolução número 140 de 2022 para a revisão da auditoria procedida, tendo em vista a juntada de documentos ao processo pelo sujeito passivo principal, o qual, analisados pela revisão diligencial,
foram acatadas parcialmente as resignações do sujeito passivo, ficando o ICMS devido reduzido para R$ 89.598,80, conforme detalhamento de folhas 30. Em retorno dos autos para julgamento, a segunda Câmara do Conselho Administrativo, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na determinação da infração, acolheu por maioria de votos a preliminar de exclusão do solidário Suzana Amorim de Andrade e João Vitor Amorim de Andrade, da LIDE. Por unanimidade, rejeitou a preliminar de mérito de decadência parcial do crédito tributário e o pedido de nova diligência. E quanto ao mérito, também por unanimidade, conheceu do recurso, deu-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente o auto de infração, para se exigir o ICMS revisado no montante de R$ 89.138,20, mais a penalidade inicialmente proposta, e acolheu o pedido também das partes de limitação dos acréscimos legais limitados ao índice da taxa Selic nos termos da súmula 9. A Fazenda Pública Estadual apresentou o recurso ao Conselho Superior número 20/2024 para expressar sua resignação tão somente quanto à exclusão dos sujeitos passivos solidários da LIDE, pugnando pela reforma do acórdão cameral para reincluí-los no polo passivo. Nada apresentando acerca do mérito, tendo assim tacitamente concordado com a parcial procedência do lançamento no valor revisado de R$ 89.138,20, tendo então este valor transitado em julgado na esfera administrativa nos termos do artigo 23 e 24 do inciso 5 da Lei 16.469/09. Entretanto, pela análise dos documentos de folhas 349 e 351 dos autos, verifica-se que a intimação para os sujeitos passivos pagarem o crédito exigido ou apresentarem recurso a este Conselho Superior foi feito em conformidade com a exigência do valor inicial do ICMS, sendo exigido o valor de R$ 207.821,68, deduzidos o valor original incontroverso, o qual foi quitado em dezembro de 2017. Sendo assim, eu entendo que a falta de intimação do valor correto do ICMS exigido dos sujeitos passivos, transitado em julgado já na esfera administrativa, em decorrência da decisão cameral não recorrida para a Fazenda Pública, interfere no direito de defesa dos sujeitos passivos. Entendendo, então, senhor presidente, que seria necessário o retorno dos autos para a gerência de processo, gerência de preparo processual, para se intimar os sujeitos passivos no valor devido de R$ 89.138,20, de acordo com a decisão expressa no acordo cameral, definitivo no âmbito administrativo, e também para se fazer as devidas imputações relativas ao recolhimento parcial já efetuado nos autos, nos termos da Lei 19.738 e 2017. E aí, após esse saneamento, que os autos retornassem para a sequência do julgamento por este Conselho Superior. Seria essa minha proposta de encaminhamento. Dr. Ruider. De acordo com a proposta de resolução feita pela doutora Ana, Dados tem divergência? Não havendo divergência, a segunda Câmara do Conselho resolve, por unanimidade de votos, acolher a proposta de resolução da conselheira Ana Carolina e encaminhar os autos para a gerência de preparo processual para que faça a intimação nos termos por ela sugeridos. Senhor presidente, pode ser considerada lida, por gentileza? Ok, devendo ser considerada lida e aprovada. Em apreciação, recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior 220/25, recorrida Maria Constância CEP de Biassi, relator conselheiro Bruno, em substituição ao conselheiro M. César.
Representante fazendário, doutor Eli. Estando em condições, o relatório, por gentileza. Presidente, pela ordem, a substituição é da minha pessoa, é CP Edson Edson. Cândido Pinto. Isso. Obrigado, desculpa. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Aqui em cumprimento conselheiros, conselheiras do presente conselho, secretária Ana Carolina, presidente fazendário, doutor Eli, conselheiro Air na sala de espera, secretário do Alisson, todos que nos acompanham aí nessa sessão. Presidente, irei iniciar a leitura do relatório. Trata-se de recurso interposto pela representação da Fazenda Pública Estadual do acórdão proferido pela Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, sessão realizada dia 9 de setembro de 2019, que decidiu, por unanimidade de votos, conhecer da impugnação em segunda instância, dar-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração 401.17.019, 44622. Segundo a autoridade fiscal, a contribuinte remeteu mercadorias avaliadas em R$ 155.724,80, acompanhada da nota fiscal 9779270, a qual teria sido considerada inidônea por não corresponder à mercadoria efetivamente constatada pela fiscalização. A infração foi detectada e formalizada por meio do termo de apreensão número 617.00025.105, acompanhado de documentos anexos. Como consequência da infração, a autuada, juntamente com o transportador, foi instada a recolher o ICMS devido no valor de R$ 18.689,14, R$ 689,14, além das penalidades legais aplicáveis. A infração foi enquadrada nos seguintes dispositivos: artigo 45, 13, 64, 66, 67, 6 da Lei 11.651, artigo 163, 4b, decreto 4852/97, e a penalidade prevista no artigo 71, 7i, parágrafo 9º, 1 da Lei 11.651/91. O auto de infração foi instruído com os seguintes documentos: procedimento fiscal, termo de apreensão, nota fiscal do produtor, termo de liberação, GTA, guia de trânsito animal, né, fotografia dos animais que estavam sendo transportados, as folhas 3 a 11. O sujeito passivo foi notificado a pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação em primeira instância, porém quedou-se livre, silente, motivo pelo qual foi lavrado o termo de revelia. Novamente intimado desta feita a pagar a quantia exigida ou apresentar impugnação, o sujeito passivo comparece aos autos trazendo a seguinte defesa. Então, ele constou na nota fiscal de transporte, consta na nota fiscal de transporte gado bovino genérico, macho, para cria de 13 a 24 meses, em função de que o gado transportado é de raça montana, que não é reconhecida como gado de raça PO, e que também não consta da pauta fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, motivo pelo qual foi enquadrada como gado genérico, e que também foi enquadrada como gado para cria, porque, embora tenha características de animais para reprodução e sejam parelhos, características essas próprias da raça montana, ainda são animais que não atingiram a maturidade para a reprodução, não podendo serem considerados reprodutores. Alegou também que esse fato não é suficiente para que a nota fiscal em questão seja considerada inidônea, porque não houve ensejo de sonegação. Alega que a fiscalização considerar irregular a operação, classificou o gado em questão como gado bovino Brahma, macho, para reprodução de 13 a 24 meses, no valor unitário de R$ 3.893,57, conforme pauta fiscal da Cefaz. O gado é da raça montana e, por não ser considerado gado PO, deve ser enquadrado como gado genérico, e mesmo porque, se for considerado da raça Brahma, a operação seria alcançada pela isenção, conforme previsto no artigo 6º, inciso 13 do anexo 9 do RCTE, no qual o valor unitário seria R$ 2.249,83, portanto, foi feito o pedido de nulidade do auto de infração ou a retificação e consideração do ICMS já pago. As folhas 42 a 45, a Fazenda Pública Estadual, interpôs recurso ao Conselho Superior, sustentando que a decisão cameral ignorou a materialidade da infração e os documentos que instruíram os autos. A Fazenda pugnou pela reforma da decisão e reconhecimento da procedência do lançamento. A contribuinte apresentou contra-razões, na qual sustentou novamente a nota fiscal não deveria ser considerada inidônea,
tendo em vista a descrição da mercadoria estava correta, não houve prova concreta de divergência entre a nota e a mercadoria transportada, e que o auto de infração não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, presidente, esse é meu relatório, tentei ser mais resumido possível. Tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor Bruno. Passa a palavra ao doutor Eli. Pois bem, senhor presidente. O auto foi muito bem destacado pelo doutor Bruno Napoli. A situação é emblemática nesse processo, e aquelas ações de fiscalização de trânsito, de impacto, que a fiscalização detectou essa situação do gado, conforme foi especificado pelo doutor Bruno. A Câmara entendeu pela improcedência, as razões estão contidas no acordo 2171 de 2019, no qual ele indicou de forma clara essa situação, basicamente deixando implícito que a identificação do gado não ficou de uma forma clara para atender aquilo que a fiscalização destacou no lançamento. Essa foi a razão. Foi por unanimidade. E a Fazenda Pública apresentou o recurso 064/2020, no qual após descrever toda a situação pública pela admissibilidade do recurso, com o argumento de que as provas contidas no auto de infração asseguram a procedência do lançamento. E ele faz bem os destaques aqui relacionado com o gado, entendendo que a característica deste gado não seria aquela constante na nota fiscal que o acobertava seu trânsito. Diante disso, então, pede a sua admissibilidade, por consequência, a procedência nos termos deste recurso que foi apresentado. O entendimento que a Fazenda Pública exarou nesse recurso, que foi de autoria de outro representante fazendário, foi no sentido de que efetivamente aquele gado estava sendo transportado pela nota fiscal, cujas fotos encontram-se no auto de infração, não seria o mesmo gado destacado na nota fiscal. E, diante disso, aplicou o código para o gado nos termos que está no lançamento. Fazenda Pública pugna pela admissibilidade do recurso e, com as razões contidas no recurso, pela reversão do lançamento cameral e pela procedência do lançamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Eli. Indago se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, conselheiro Bruno. Obrigado novamente, presidente. Pois não, consta, né, no áudio de infração que o sujeito passivo em epígrafe remeteu mercadorias no valor comercial de R$ 155.724,80, acompanhados pela nota fiscal 977-9270, considerada inidônea pela representação fazendária em razão da mercadoria descrita no documento fiscal não corresponder à constatada pela fiscalização, conforme o termo de apreensão já mencionado, e outros documentos anexados ao processo. Consequência, juntamente com o transportador como solidário, ele requereu o pagamento de ICMS na importância de R$ 18.689,14, mais combinações legais. Portanto, presidente, aqui eu inicio o meu voto já aplicando aqui a inadmissibilidade, no qual a preliminar que eu analisei no recurso da representação, e, diante disso, em que pese a recorrente citar que o recurso foi interposto com fundamento no artigo 41 da Lei 16.469, em momento algum comprovou o cumprimento dos pré-requisitos. Sendo assim, cumpre-se observar o disposto no artigo 41.2 da Lei 16.469, que prevê os casos de admissibilidade. Nesse contexto, o recurso interposto não há qualquer menção ao preenchimento dos pressupostos
de admissibilidade para o Conselho Superior. Durante o curso processual, a representação veio alegando reiteradamente a presença de nota fiscal inidônea, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que a mercadoria transportada não correspondia ao objeto da operação. Mas o que vimos foi a tentativa de alterar o tipo da mercadoria transportada, ou seja, ao invés de considerar os animais transportados como sendo genéricos, mas de outra raça, considerados reprodutores e de valor unitário considerado da raça Canchin, que é o que estava na pauta fiscal. Com esses esclarecimentos, presidente, assim, fiz essa análise do processo, vi apenas fotos lá apresentadas, fotografias dos animais no caminhão, né, no transporte, e diante disso não vi nenhuma novidade nesse recurso a ponto de ser analisado. Com esclarecimentos, eu inadmito o recurso da representação fazendária ao Conselho Superior. Então, voto pela preliminar de inadmissibilidade do recurso para a representação fazendária, da representação fazendária para o Conselho Superior e mantenho a improcedência do auto de infração. Esse é o meu voto. Ok. Doutora Ana Carolina. De acordo com o relator, de fato, o que se pretende aqui é a discussão de matéria já devidamente apreciada na instância cameral, nada apresentando para suplantar os requisitos de admissibilidade do recurso. Dago, se tem divergência? Não havendo divergência, a segunda Câmara do Conselho resolve, por unanimidade de votos, inadmitir o recurso da representação fazendária ao Conselho Superior por ausência de requisitos legais previstos no artigo 41(2) da Lei 16.469/09. É esse o resultado para o presente processo. Agradeço a presença do doutor Eli. Obrigado, senhor presidente. Desejo a todos um ótimo dia e peço licença para me retirar. Obrigado. Até mais. Agradeço também, presidente. Com licença, Até. na minha presença. Ok. Acórdão-se para aprovação. Adonídio, TM Celular S.A., Rubens Pereira de Andrade. Ana Carolina, WMB Supermercado do Brasil, Edson Cândido Pinto. WMB Supermercados. João de Moraes, Renata Linhares, Ricardo Bageza, Casa do Chocolate e Ocarice da Silva. Weber Braz, Frigo Forte Limitada. E Geossi Zancanaro. Total de 9 processos, ainda que estão todos em condições. Em condições, presidente. Em condições, senhor presidente. Aprovados. Então, antes de terminar nossa sessão, gostaria de dar os parabéns aqui para a nossa secretária, Ana Carolina, que está fazendo mais um ano de vida hoje, né? Muita saúde, muita paz, muita felicidade, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é, tá, Ana Carolina? Parabéns aí para você. Obrigada, presidente. Obrigada. Tá certo. Presidente, eu queria encerrar também, só fazer uso rapidinho da palavra. Sim. Parabenizar em seu nome aí a gestão do CAT, que está organizando aí o primeiro seminário do processo administrativo tributário pelos palestrantes escolhidos e também pelos temas. Vai ser um dia muito importante para todos nós. Agradeço os parabéns aí, Adonide, e aproveito para conclamar que todos, né, estejam presentes. Realmente vai ser um momento de muita experiência, muito debate, muita reflexão sobre o panorama atual do processo e sobre, né, o futuro do processo administrativo. E com certeza a gente vai ter uma rica troca de experiência e aprendizado. A gente convidou palestrantes aí renomados, né, que são autoridades nesse assunto aí no país, né? Então eu solicito que cada um de vocês estejam presentes, né, para que a gente possa abrilhantar ainda mais o nosso evento, tá bom? Então é isso. E não havendo mais processos para ser analisados no dia de hoje, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para o dia
20 de fevereiro, às 8h30 da manhã. Tenham todos um bom dia e até a próxima sessão.